Eu vou começar aqui apresentando os nossos participantes da noite. Então, nós temos aqui o pastor Bruno Lisboa, casado com a Virgínia, também pai da Laurinha. Eles trabalham aqui conosco, ele é pastor auxiliar aqui conosco, na Igreja Batista Getsemane, e ele é psicólogo e atende em gabinete, não é isso, pastor Bruno? E atende os casais todos joinhas, sem problema nenhum, né? Só que não. Temos aqui, ao lado dele, o pastor José Luiz, ele, juntamente com a esposa, é coordenador aqui conosco do Casados para Sempre, é coach, e ele é pai de Thaís e Tiago, e eles trabalham conosco aqui no Ministério com Famílias também. E aqui o pastor Robson Monteiro, casado com a pastora Tati, pai de Saulo e Samuel, e eles também são pastores auxiliares aqui conosco, e eles trabalham conosco no Congresso Entre Lençóis. Então, o nome diz tudo, né? É um congresso que acontece algumas vezes por ano, e é para casais, é uma imersão, o casal vai para lá de um jeito e ele volta bem melhor, não é isso, pastor Robson? Pelo menos é essa a proposta, né? Essa é a proposta, mas devido aos testemunhos que os casais têm nos dado, o feedback que eles têm nos dado, olha, realmente tem sido transformador para a vida deles, viu? Muito legal. Glória a Deus. E temos inscrições abertas, né, pastora? Inscrições abertas. No dia 24 a 26 de julho, olha só, casal, 24 a 26 de julho, as inscrições para o próximo Congresso Nacional de Casais Entre Lençóis estão abertas. Se eu fosse você, eu aproveitava e já fazia a sua inscrição. Isso mesmo. E nós cremos que até lá nós retornaremos ao normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu já vou começando aqui com as nossas perguntas. E aí eu tenho uma pergunta aqui bem interessante. E aí eu vou até pedir aqui ao pastor Bruno, vou começar com ele aqui, porque eu acho que esse caso aqui é espiritual, é pastoral e é clínico também. Então, é de um esposo, e ele diz assim: a minha esposa frequenta uma igreja e eu frequento outra. O que fazer com essa situação? É incômodo, né? Porque nenhum quer abrir mão para acompanhar o outro na sua respectiva igreja. Mas temos filhos e eles estão indecisos, perdidos, né? Eu diria. O que você pode dizer, pastor Bruno, por favor? Dentro da Bíblia, uma casa dividida não tem como subsistir, né? E com relação à área da psicologia, não é bom porque estão andando em caminhos diferentes. Embora estejam em igrejas, né, acredito eu, cristãs, pode ter visão diferente, doutrinas diferentes, e, além do mais, a falta de comunhão dentro da igreja, isso pode refletir também para os filhos. Não é legal que os pais estejam separados, porque o filho, cada hora, vai querer ir com um. Então, isso pode gerar um desconforto, tanto para eles, quanto para a esposa, quanto para o esposo. Um tem que ceder. Eu acredito que a conversa, o diálogo, é o melhor caminho. Se não estiver gerando nenhum impasse, nada, nenhuma divisão, nem nada, não tem problema nenhum. Mas, porém, como você já disse, meu irmão, está tendo problema. Está tendo uma ruptura aí. Então, precisa, né? É uma divergência, então precisa consertar isso. E a melhor forma é o diálogo, é conversar, principalmente o casal. Vocês precisam dar direção para os seus filhos, e eles vão seguir vocês, independente da idade deles. Acredito que, por eles estarem sobre o teto de vocês, eles são crianças ou jovens, de menores de idade, e eles precisam de uma direção, e vocês são fundamentais nisso. Então, conversem, dialoguem, conversem com seus pastores ou líderes religiosos e tentem entrar num consenso e num caminho comum dos dois. É uma situação bem complicada, né? Porque é difícil para uma criança, por exemplo, quando ele vê o pai indo na igreja e a mãe não.
E ele sabe que os pais são da mesma igreja. Na cabecinha dele já é uma confusão. Tipo assim, por que papai está indo na igreja, mamãe não? Agora, imagine papai indo na igreja, mamãe na outra. E eu vou em qual? Então, eu acredito que é responsabilidade dos pais estar puxando isso aí. Quer falar, pastor José Luiz? Que Curso Casado para Sempre trabalha muito com estatística, com números. E a gente precisa de números para conduzir melhor o conflito do casamento. E dentro de uma das nossas estatísticas, voltado para este assunto, mostrou que quando um filho se converte em casa, a chance de toda a tua família se converter somente 2%. Quando uma esposa converte na tua casa, segundo a estatística, a chance de ganhar toda a tua família para Jesus é 19%. E dentro de um lar, quando o marido se converte, a chance de ele ganhar toda a tua família para Jesus é de 93%. Ou seja, se for conduzido por este homem, de Deus, da igreja, está louvando, está cultuando, siga o varão. A esposa sábia edifica a tua casa e pelo comportamento dela, ela ganha teu esposo, ganha toda a tua família para Jesus. Siga o varão que vai dar certo. Verdade, é uma situação simples, mas pode causar um tumulto tão grande dentro de casa, no relacionamento, não é verdade? E aí a gente sempre costuma ensinar o seguinte, olha, porque sempre tem um impasse, né? Mas eu que tenho que ceder, eu vou ter que largar a minha igreja e ter que acompanhar a dele, ou eu vou ter que largar a minha igreja e acompanhar a dela? E a gente costuma ensinar o seguinte, olha, o mais inteligente cede. O mais crente cede primeiro, recua, dá a vez. Então, vão partir desse princípio, né? O mais crente, o mais sábio, o mais inteligente, o mais centrado, ele dá a vez. Quer falar, pastor? E esse é um assunto, né, pastora, que tem que ser resolvido o quanto antes. Porque, se continuar assim, pode trazer problemas assim, que depois não terá como mais de ser corrigido. A Bíblia fala, andarão dois juntos se não houver acordo. Então, é importante, muito importante, que eles entrem em acordo o quanto antes para poder resolver isso, para poder dar direção aos filhos, para poder dar direção à casa, para poder dar direção à família, porque quanto mais eles postergarem, deixarem para depois, aí pode ser tarde demais. É verdade, pode ser tarde demais. E levando em consideração que agora não são só dois adultos, cada um faz o que quiser, né? Temos crianças. Então, quando você tem filhos, os pais, antes de ter filhos, eles deveriam passar por um curso, o pastor Jorge sempre fala isso, cresci ouvindo ele falando isso, antes de casar, se prepare, antes de ter filhos, se prepare mais ainda, porque ter filhos significa renunciar. Se no casamento renunciamos, quando temos filhos, essa renúncia ela é ainda maior, né? Principalmente quando eles estão na idade pequena e que eles estão seguindo os pais, né? Esperamos ter respondido aqui a pergunta deste querido. Tem uma outra aqui, e aí, se o pastor Robson quiser nos ajudar, eu sou casado, minha foto, sou casada, então deve ser aqui o marido, né? E a minha foto de perfil não tem a foto dela, né? E ela está me cobrando muito sobre isso. O que eu devo fazer? Colocar a foto com ela. Simples assim, né? Simples assim. Gente, tem coisas que nós, como maridos, né, como homens de Deus, homens do lar, nós precisamos de resolver rapidamente. Por que não colocar uma foto com a sua esposa no seu perfil? E aí vai no perfil do WhatsApp, perfil do Instagram, no Facebook, enfim. Por que você está querendo esconder a sua esposa? Aí, sim, já começa um problema. E esse problema começa na desconfiança da sua esposa. Meu irmão, para que você vai trazer isso para a sua casa? Para que você vai trazer isso para o seu casamento? Então, é simples assim, é coisa muito fácil de ser resolvida. Quando a gente tem a certeza do nosso papel como marido dentro da nossa casa, colocar a foto da esposa junto, estão juntos. Você é casado, querido, você não é solteiro mais não. A não ser que tenha alguma intenção impura no seu coração. E se tiver intenção impura no seu coração, eu falo para você agora, vai orar, vai pedir a Deus perdão, vai consertar, porque
é casado, a sua esposa tem que estar do seu lado, em todas as situações. E aí eu vou te dizer, principalmente nas redes sociais, porque é um caminho, é um campo fértil para ter problema, é um campo fértil para poder trazer confusão no relacionamento, no casamento, e aí, depois que traz, é um problema difícil de ser resolvido. É verdade. Se não tivesse nenhum impasse, tudo bem. Eu acredito nisso. Tem lá a foto ou da esposa ou do esposo. Quando tem filho, normalmente o cônjuge sai de cena, e aí o filho é que entra. Mas não há nenhuma cobrança, nenhum impasse, nenhum comentário. Tudo bem, tá tranquilo ali para o casal. Mas se houve um impasse, eu acho que pode ser resolvido. Eu acho que essa palavra do pastor Robson aqui foi de grande sabedoria. Se houve uma cobrança, um impasse, uma consideração sobre isso, então resolve, não é verdade? É melhor resolver algo assim tão pequeno. Tem pessoas, já ouvi pessoas dizendo, não, mas isso é tão pequeno para brigar por conta disso, para questionar. Mas as coisas começam, as grandes coisas, um dia elas começaram pequenas. Aí elas se avolumaram até chegar numa situação que não tem solução. E a gente sempre ensina assim também, se coloque no lugar da pessoa. Se fosse ela, no caso aqui, o marido, se fosse ela, como que você se sentiria? No caso da esposa, e se fosse ele? Então, fica fácil resolver. Não, ninguém está cobrando nada, ninguém está falando nada, não houve questionamento, está tudo tranquilo. Permaneça com a sua foto do jeito que você quiser. Mas houve um impasse, um questionamento, resolva isso. Isso muda o quê na nossa vida? É algo tão pequeno, mas vale a pena consertar isso antes que isso fique grande demais. Vou dar essa pergunta aqui também para o pastor Bruno, que acho que esse caso aqui também é clínico, viu, pastor? Estou com muito medo de tudo. Eu tenho ouvido e visto todas as notícias, e isso tem me apavorado. Preciso de ajuda. Tem visto e ouvido todas as notícias. Visto e ouvido. Desliga um pouquinho a televisão, desliga um pouquinho o rádio também ou a internet. As notícias estão aí. Sabemos dessa questão da pandemia que tem afetado a nossa sociedade. Isso é uma realidade. Nós não podemos ignorar os fatos que estão acontecendo. Agora, o medo ele parte muito de uma raiz um pouquinho mais profunda. Se você está se alimentando disso o tempo inteiro, de informações negativas, de informações onde gera um pânico, que gera um possível transtorno, você está alimentando disso, você vai viver isso. Não estou falando aqui para você ser um ponto à esquerda da sociedade e ignorar tudo isso. Não ver noticiário, não. Precisa ver, precisa se informar, estar dentro daquilo que você tem visto e ouvido, mas não podemos generalizar e tomar como uma regra. E o que tem acontecido hoje na sociedade, eu tenho recebido muitos casos assim, pastora, de pessoas que estão apavoradas pelo noticiário. Muda o canal, tenta mudar o canal um pouco. Nós sabemos que a grande mídia que rege a nossa sociedade brasileira, ela tem tido um compromisso não somente com a verdade. Então, tem tido muitas notícias falsas, algumas notícias que têm origem político-partidária, exageradamente. Então, nós precisamos contactar, sim, sabermos o que está acontecendo, os números são reais, busque as fontes seguras, porque o Ministério da Saúde é uma organização independente de partido político. Então, as notícias do Ministério da Saúde, tanto estadual quanto federal, são notícias verdadeiras. Então, acompanhe, sim, os números. Tenha precaução, evite sair de casa desprevenido. Estamos todos aqui, nós 4, estamos sem máscaras, porque nós estamos utilizando o microfone para ficar melhor audível, mas a igreja está de portas abertas com devidas proporções de precauções. Ou seja, estamos usando máscaras, álcool gel, mas não estamos enclausurados em casa,
com medo de sair na rua e ter um vírus. Eu vi um testemunho, um testemunho de uma pessoa, pastora, que eu achei interessante. Ela está saindo de carro, e aí só ela dentro do carro, com os vidros fechados, ela está utilizando a máscara por medo do ar-condicionado estar circulando o ar dela e ela ser contaminada com o coronavírus. Então, as pessoas elas fogem um pouco daquilo que realmente é o problema e mergulham em notícias que estão acontecendo, estão aí, mas se alimentam somente disso. Então, não é legal. Levando em consideração que o medo, o estresse, a ansiedade abaixa a nossa imunidade. Tem isso também, com certeza. Com e certeza. O desespero pode matar tanto quanto qualquer vírus, bactéria, fungo, enfim. Então, Com tem certeza. gente morrendo de desespero e não propriamente do vírus tão falado aí nos últimos tempos. Verdade. Então, essa palavra do pastor Bruno, muito apropriada. Você não precisa ficar alienado, a gente tem dito isso constantemente. Separe alguns minutos do dia, escute uma notícia, escolha ali uma rede de jornalismo que tenha um pouco mais de compromisso com a verdade, não compromisso político, e escute ali mais ou menos o que está rolando, o que está acontecendo por agora, e sai fora disso o quanto antes. Pastor José Luiz, aqui tem mais uma pergunta interessante. Acho que você aí poderia nos ajudar. Após os nossos filhos terem se casado, nosso casamento ficou frio e sem graça, ficou sem vida. Como que eu posso reacendê-lo novamente? Eu não quero me divorciar, mas também não quero viver esse casamento sem graça. Isso é normal. Eu sempre falo que o casal ele começa a 2 e termina a 2. Isso chama síndrome do ninho vazio. Na maioria das vezes, se você casal, se não se cuidar um do outro e viver só em prol dos teus filhos, deixa eu dizer uma coisa, eles vão embora. Esses filhos vão voar e, nem aí para vocês vão ficar sozinhos. Então, a fórmula é se consertarem o quanto antes, se dedicarem o quanto antes um ao outro, independente de ter filho ou não, né, de ter filhos, claro, né? Mas você precisa administrar isso, esse tempo, não dedicar o tempo de vocês totalmente aos seus filhos. E eles vão embora, vocês dois vão ficar. E, inclusive, onde acontece o maior índice de separação é quando os filhos se casam. Então, muito cuidado. Cuide mais um do outro, né? Tempo para o filho, mas não esqueça do tempo também para o casal, para que isso não aconteça e você não venha se divorciar e se separar. Porque é um momento, quando se casam, é um momento bom passar a viver a vida a 2, quando começaram do namoro. Tire isso como proveito, quando filhos se casam, né? E aproveitar e namorar. Vá para o retiro, entre lençóis, os filhos não estão em casa, vamos relembrar coisas boas, né, do casamento, ok? Verdade. Isso aqui está dentro do nosso tema, nesse bate-papo de hoje, falando sobre os papéis. Então, tem o papel do papai e da mamãe com os filhos, mas não se esqueça do papel de marido e de esposa, né? Então, muito interessante isso. Essa palavra de muita... enfim, palavra simples, mas de grande ensinamento, isso aí. Pastor Robson, essa aqui eu acho que você pode nos ajudar. Meus filhos só querem ficar assistindo Netflix, séries e etc. Não querem orar, não querem ler a Bíblia. Assistem Netflix, séries o tempo todo, ou então estão online. Enfim, eles são virtuais, né, pelo que eu estou entendendo. Me ajude, socorro, o que eu faço? Você tem um conselho? Olha, essa questão de Netflix, de estar sempre online, é uma questão de época. A geração agora é uma geração antenada, é uma geração ligada nas redes sociais, é uma geração que gasta horas e horas assistindo série na televisão, de Netflix. Então, isso traz alguns problemas. E dentre os problemas que trazem para os filhos, para os pais, para a família, é o problema do esfriamento espiritual. Porque quando você desprende muito do seu tempo com essas questões, você acaba esquecendo do principal, que é Deus. Agora, como que nós podemos ajudar essa família? O conselho é: reúnam-se,
conversem e expliquem para os seus filhos que há tempo para todas as coisas. Inclusive, há tempo para poder assistir um programa de televisão, há tempo para poder assistir um filme, há tempo para orar, há tempo para vir à casa de Deus, há tempo para estarem juntos à mesa. Então, isso é resolvido através do diálogo, através do ensinamento. Agora, filhos é uma questão muito delicada, porque na maioria dos filhos, eles estão reproduzindo aquilo que aprenderam dos pais. De repente, né, ele foi criado num lar onde pai e mãe eram muito ligados à TV, e agora os filhos estão apenas o quê? Através da Netflix, reproduzindo aquilo que eles viram os pais fazendo. Então, é um momento da família sentar, é um momento de conversar, é um momento de explicar que os excessos, eles fazem mal. É preciso ter um pouco mais de equilíbrio. E separar, colocar cada coisa no seu devido lugar. Pastor Zé Luiz quer fazer um comentário sobre isso? Porque não sabemos a idade desses filhos, mas eu acredito que seja de adolescente, descendo um pouco ali, né, para juniores ali. Mas isso é um vício, essa série, o nome já diz série, são várias séries, né? E aquilo, cada uma mais interessante, aí sempre deixa um gostinho do próximo capítulo. Isso é que vicia. Mas eu acho que esse pai ele precisa ter um controle, realmente cronometrar os horários desse filho, né? Vamos acordar, nesse tempo vocês estão em casa, vamos fazer isso primeiro, depois fazer isso, e delimitar tempo para tudo dentro dessa casa, né? Ah, mas não tem jeito. Eu creio que os pais têm autoridade para isso, para chegar muito bem numa tomada. Não quer obedecer? Está desligada a internet, ninguém liga. Se resolve, se não obedecer. O caminho não é esse, né? Eu já teve casal que teve que fazer isso, né? À noite, por exemplo, o filho ia para o quarto com o seu celular, né? Pela internet ligada, estava à vontade, ela não tinha o controle só durante o dia, à noite ela não tinha controle, todas as noites desligava sem internet, não tinha como ele se locomover, se conectar. Desligava na tomada aquele fio e tal, e resolveu o problema da casa ali. Aí falou, mãe, vamos voltar, à noite tem coisa boa, mas você tem que obedecer. Então, tiveram que chegar a esse extremo, ter que desligar. E o pai tem autoridade para isso, a mãe tem autoridade para isso, que enquanto o filho estiver morando no mesmo teto, é o pai e a mãe que estão sustentando, está pagando conta, pagando luz e tudo. Uma das coisas que tem mais aumentado agora nesse confinamento são contas, né? Ou seja, é custo sem entrar recurso. Então, é despesa, custo é despesa. Então, televisão ligada, Netflix ligada, internet ligada, é custo e é despesa. E não está entrando receita. Aí entra em crise, né? Vai ter que endividar, cartão de crédito. Então, é o momento de todos, questão de sabedoria, né? De todos cooperarem, todo mundo, né? Mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? O pai sabe em que o barco que ele está, para poder sustentar durante esse tempo aí, né? Reforçando aqui o que vocês disseram, toda casa precisa de rotina, né? Então, hora de café, hora de almoço, hora de jantar, hora do banho, isso é necessário para a construção, né, emocional, física, enfim, num contexto geral. Isso é necessário, rotina. Então, uma casa bagunçada, que não tem hora para comer, não tem hora para tomar banho, tem hora para ver uma televisão, conectar-se em qualquer mídia, sei lá, enfim, não tem hora para fazer uma devocional, é muito complicado. E reforçando também aqui o que os pastores disseram, essa questão do que os pais estão fazendo. Porque os filhos, eles replicam simplesmente aquilo que os pais fazem, né? Eu atendi há pouco tempo, até contei isso aqui, acho que na semana passada, a mãe com essa dificuldade. Eu descobri que a minha filha está dormindo até 3, 4 horas da tarde, porque ela está na internet ligadona a noite toda, e estou achando que é uma jovem. Quantos anos tem sua filhinha? Aí ela diz, não, minha filhinha é uma mocinha, pastora, ela está com 17 anos. Falei, meu Deus, mas não tem condição uma coisa dessa, né? Então, como é que faz isso? Fui chamar a menina, a mocinha, e aí a menina disse assim para a mãe, minha mãe também vê,
e a pequenininha de 11 anos reforçou. É mesmo, você não fica o tempo inteiro no telefone, mamãe? Então, diante das duas filhas, ela ficou literalmente sem moral nenhuma. Então, eu devolvi a bola para ela. Eu falei, querida, as suas filhas estão só fazendo o caminho que você as ensinou. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Pastor Bruno, o que é ensinar a criança no caminho que se deve andar? É uma pergunta aqui dos pais, do papai e da mamãe. Uau! Abrir a Bíblia e ensinar o caminho de Deus para ela, né? Não tem o que falar aí, não tem meia-verdade, não. Mas, até puxando um gancho dessa última pergunta, né, que a mamãe aí perguntou a respeito dos filhos não terem interesse na palavra de Deus, não terem interesse em ter um momento de devocional, começa por aí, né? Se você tem uma criança pequena, começa a ajoelhar com ela dentro de casa. Você vai orar, ela não vai saber o que você está fazendo, mas começa a orar com ela, para você ver o resultado, se ela não vai te chamar para orar em algum momento, se ela não vai te chamar para ajoelhar diante de uma palavra de Deus, da Bíblia. Outra coisa, as refeições. Ensina o hábito de orar e agradecer antes das refeições. O caminho de Deus, ele é perfeito. Agora, para que isso seja apresentado para as nossas crianças, tem que ser de uma forma lúdica. Tem que ser de uma forma agradável. Não pode ser algo imposto, algo de forma rígida e ríspida. Não, é ensinando com a sua própria vida. Então, viva uma vida diante de Deus com integridade, que a sua criança ela vai aprender. Seja reto, seja íntegro, não seja uma pessoa mentirosa, fale sempre a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e a criança ela vai seguir os seus caminhos. É interessante que a pergunta foi feita literalmente em cima de um texto bíblico, né? Provérbios diz isso, né? Ensina a criança no caminho. Se fosse o caminho, nos dava o direito de apontar, o caminho é aquele lá, você vai. Agora, no caminho é fazer o caminho, né? Então, os filhos eles vão atrás das pegadas dos papais. Não se esqueçam disso. E aí, falando aqui de televisão, internet e tudo mais, pastor Robson, olha esse aqui. O que fazer para não me irritar com o meu marido à toa em casa, sem trabalhar e não me ajudando em nada dentro de casa e na TV o dia todo? Meu Deus, isso é marido ou um serial killer, hein? Glória a Deus. Em primeiro lugar, minha irmã, desliga a televisão. Depois, chama ele para poder, compartilha com ele o banheiro para poder lavar, compartilha com ele as louças para poder lavar, compartilha com ele a casa para poder arrumar, compartilha com ele o quarto para ser arrumado. Se você compartilhar as tarefas com ele, certamente esse maridão preguiçoso ele vai se despertar e vai falar, peraí, realmente eu preciso de fazer alguma coisa. Porque nós, como homens, Deus nos fez, de uma certa forma, né, pastores, folgados. E dentro de casa nós queremos mesmo ficar quietos, queremos mesmo ficar sentados, queremos mesmo ficar na nossa. Deus nos fez assim. Mas a sabedoria também Deus nos deu para poder enxergar que dentro de casa nós não podemos ser folgados. Precisamos de ajudar, de compartilhar a arrumação da casa de uma maneira geral com a nossa esposa. Porque aquela cultura de que casa é mulher que tem que fazer tudo sozinha, essa cultura já ficou para trás há muitos e muitos anos. A minha mãe já não compartilha mais dessa visão. Então, por que nós, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, vamos deixar com que as tarefas da nossa casa sejam feitas por nossas esposas? E o pior, criando no coração e na mente da nossa esposa a revolta, a ira, a raiva de nos ver lá como folgados no sofá, sentados, assistindo televisão. Meu irmão, você precisa de olhar para dentro de si e saber, peraí, o meu papel como marido está errado, está defeituoso, eu preciso de melhorar. E aí, quando a sua esposa for, como eu disse no primeiro aconselhamento, compartilhar com você as tarefas, faça e faça bem feito, porque os resultados serão vistos de maneira assim, muito notórias dentro da casa de vocês. A paz, a alegria, o diálogo, a comunhão,
tudo vai melhorar. Impressionante como que a mulherada está reclamando disso. Eu acho que todos os debates que fizemos aqui, nós tivemos essas situações e as mulheres pedindo ajuda. Dentro ainda do assunto, um caso também bem parecido, pastor José Luiz. Meu marido está em casa durante esses dias de isolamento social, home office, né? Então ele está trabalhando aqui em casa, mas não está me ajudando em nada. E as coisas dentro de casa, o volume de trabalho aumentou consideravelmente. Não estou aguentando a situação. Eu mato ou eu separo? Meu Deus, muita calma nesta hora. A gente, no curso de noivos da igreja, a gente sempre aconselha o casal de noivos. Namore com pessoa que te aproxima de Deus. Você não terá problema no seu casamento. Porque essa bomba que está estourando no lar desta jovem, dessa moça, deveria ter sido desarmada lá no namoro. E veio explodir agora. O casal, cada um tem de uma família A e o outro de família B. O que essa moça precisava? Por isso, gente, quer namorar? Namora, fiscaliza, policia. Procura saber, no namoro, não precisa ter pressa de casar. Retarda em casar, mas namore, para você saber. Se ela tivesse conhecido verdadeiramente esse moço no namoro, ela teria ido, às vezes foi na casa dele, mas é o amor, né? Os olhos. Teria descoberto, como é que é o seu filho, minha sogra? Ele ajuda em casa? O que ele faz em casa? Isso aí não vale nada. Graças a Deus que você casou com ele, isso é um alívio ele ter casado. Em casa, nunca, nem o papel do banheiro ele nunca pegou. A roupa dele deixa molhada. Minha irmã, se você já soubesse isso, fiscalizado isso, detetive dentro dessa situação, você vê que você estaria confrontando com isso hoje, porque isso vem lá de trás. Ele não muda, é a família, é o jeito dele. Agora, você vai querer separar? Não tem jeito. Casei mal. O que fazer com essa encrenca? Lê o livro do pastor Jorge Linhares, te dá toda a solução, porque a solução não é o divórcio. É você ler esse livro. Casei mal. O que eu fazer agora? Aí você vai ver os caminhos certinho, como lidar. Mas a separação, o divórcio, não é o melhor caminho, é o pior caminho. A pastora Cristina disse aqui, entre o amor e a razão, dê a razão. E pastor José Luiz, e uma das premissas do curso de noivos, como o senhor falou, é que ninguém casa enganado, né, pastora Cristina? Então, sinais foram dados. Sinais foram dados. Se não ninguém casa enganado e ninguém muda ninguém. Eu pensei na hora de indicar esse livro do pastor Jorge, Casei Mal, o que fazer com essa encrenca? Está ali na livraria. Pastor Bruno, quer comentar alguma coisa? Quero comentar, sim. Imagino que no Casados para Sempre e numa terapia de casal, os casais só nos procuram quando tem problema. E deveria ser o contrário. Quando não tem problema, é que você tem que procurar ajuda. Por quê? Uma manutenção de um veículo, a gente pode fazer a manutenção corretiva ou a preditiva. A mais barata é a preditiva. A corretiva sempre tem um problema a mais. É interessante, por quê, pastora? A pergunta da irmã, ela colocou um problema generalizado que está acontecendo hoje. Os maridos e também as esposas estão trabalhando em home office. Ela já colocou a situação. Ele está trabalhando em home office. Ele está trabalhando ou ele tem que sair para ajudar ela a fazer as coisas e as tarefas diárias do dia a dia? Qual que é o horário que ele está trabalhando? Ou seja, falta diálogo dentro de casa. Falta conversa. Por quê? Meu marido, que horas que você tem que trabalhar? Eu tenho que ficar de 8 às 18 dentro de um quarto, vou sair só para almoçar. Eu preciso que você faça o almoço. Ou seja, ele está tendo uma rotina de trabalho. Ele tem cobrança da empresa, imagino eu, ele tem que ficar trabalhando de 8 às 18. Porém, nada impede que após esse horário, essa jornada de trabalho, que ele não está tendo mais deslocamento para a empresa, ele não está tendo mais que acordar muito cedo para ir trabalhar, ou então ele não está chegando em casa mais tarde, ele tem um tempo de sobra para poder te ajudar nas tarefas de casa. Então, falta diálogo, falta conversa. A solução não é separar. Casou, o livro está aí para ler. Vão ter algumas instruções a respeito disso, mas diálogo, falta muito diálogo entre os casais.
Vou deixar uma outra indicação boa, hashtag fica a dica. Viagem a dois, também do pastor Ótimo. Jorge Linhares. E fala exatamente sobre isso. Antes de você fazer uma viagem, você faz a revisão do carro. Não é no meio da viagem que você entende, olha, os pneus estavam carecas. Olha, o motor fundiu, mas ele fundiu assim de repente. Então, a revisão do carro é feita antes de pegar a estrada. Então, viagem a dois, uma boa dica. Vou deixar essa aqui, então, engatada para você, pastor Bruno. Quando eu exorto meu filho, o meu marido não aceita e expressa isso na frente do filho. Claro que a mulher aqui já perdeu a moral, né? O que eu posso fazer? Falta diálogo dentro de casa. Minha irmã, precisa chamar esse marido à parte, conversar com ele, e indico até o curso ensinando paternidade, os cursos da paternidade. São vários cursos, né? Então, nós precisamos fazer isso urgente. Por quê? Porque ele está tirando a sua autoridade como mãe, e você, ao mesmo tempo, não deve estar ficando satisfeita com isso, também deve estar tirando a autoridade dele em alguns momentos. Está gerando um atrito, e isso pode refletir na educação dos filhos e na educação desse filho. É o filho que vocês estão... um tira a autoridade do outro, um fala que sim, o outro fala que não, e, às vezes, expressa isso de forma facial. O homem, ele é muito calado. Talvez ele não tire a sua autoridade de forma agressiva, mas gestual. E o filho, ele sente tudo isso. Isso vai refletir não só agora, mas no futuro dessa criança. Então, precisa chamar esse maridão, conversar com ele, chamar a atenção dele, sim, conversar, colocar os seus pontos e deixar ele colocar os pontos deles também. Por quê? Numa relação, é duplicidade. Você precisa dar e precisa receber também. E ele também precisa receber e precisa dar. Precisam conversar. E fica essa dica do cursos da paternidade. Tá bom? É terrível isso, né? Um desbancar o outro na frente dos filhos. É um ser humano comprometido emocionalmente por toda a vida, né? Foi até dito por um de vocês aqui, a casa dividida não subsiste. Pastor José Luiz, me ajude aqui com essa. Sou obrigada a juntar o meu salário com o salário do meu esposo? Eu não tem sobrado nada para mim, para eu comprar as minhas coisas particulares. E ele, nem tampouco, se preocupa com isso. Dá vontade de parar de trabalhar, porque eu não aguento mais. Me ajude. Tem duas situações. Tem situações em que a esposa trabalha e não dá qualquer satisfação do salário dela, nem aparece com dinheiro, fica o tempo todo no trabalho, os filhos ficam na escola, tem que gastar com pessoas para tomar conta. Então, tem esse caso, onde a esposa trabalha e não presta conta do dinheiro e, às vezes, não está ajudando em nada. Estão tendo custo dentro de casa, porque o dinheiro dela, ela está utilizando para outras coisas e estão tendo gasto na criação até do próprio filho. E o outro caso é quando a esposa trabalha e tem que ajudar mais ainda a juntar o salário junto com o do esposo. Eu sempre digo o seguinte, se os dois trabalham fora, trabalham, pega o mesmo dinheiro dos dois, joga numa caixinha. Uma caixinha, bonitinha, decorada. Pegam todas as contas, joga na caixinha. E ali vão pagar, tirar o dízimo de todo, do ajuntamento dos dois salários, primeiramente, para as coisas acontecerem na sua vida, o sobrenatural acontecer na tua vida, eles vão pagar a conta. Sobrou. Veja bem, a sobra, vocês vão verificar o quê? Qual o percentual que cada um colocou ali dentro? Eu tenho direito na sobra em 50%, em metade, em 70%, eu coloquei muito mais. O que sobrou, ele tem direito em 30%. Isso é justo. Quem colocou mais da sobra, levar um percentual maior daquilo ali, para fazer o que quiser da vida dela. Agora, interessante, esse marido, ele precisa de um pouco de sabedoria, porque essa esposa, ela vai parar de trabalhar um dia. Se você está contando com o salário dela, com o pagamento dela, e o dia que ela engravidar, o dia que vier uma enfermidade, vocês vão passar dificuldade. Então, assim, mesmo que ela trabalhe,
que ela está trazendo o dinheiro, não faça conta com o dinheiro dela para pagar a despesa da tua casa. Não conta com isso, porque pode acontecer de vir essa situação na vida de vocês. Mas se vão juntar o dinheiro, que tem ali um percentual de cada um que colocou, né? E é questão de acordo também. Acordo. Né? Eu preciso disso, eu preciso comprar minhas coisas. Né? Você está pedindo marido dinheiro para comprar absorvente? Eu preciso comprar uma tintura para o meu cabelo, para ficar bonita para ele, uma roupa para andar, tudo é para ele. Né? É questão de sabedoria, ele precisa, seu dinheiro é seu, quero você linda, maravilhosa, à vontade, e vou dar conta da situação. Se apertar, eu vou recorrer até a você. Essa é uma coisa que nós ouvimos o pastor Jorge falar constantemente, né, para o marido investir na vida da esposa. Deixa um cartão com a esposa, não é para ela sair gastando igual uma louca, não. É até por uma questão de necessidade. Deixa um dinheiro com ela, seja o primeiro a se preocupar, né? Ela vai sair, ou você está saindo, ela está ficando dentro de casa. Você tem dinheiro, eu estou deixando um dinheiro aqui para você. Falando como mulher, levando em consideração que a mulher precisa de uma reserva, não é só para ela, para a particularidade dela, a vaidade dela, mas um todo da casa, porque o marido ele não vê a questão do enxoval. Se ele estiver secando com toalha ou com lençol, para muitos maridos tem diferença? Eu já ouvi marido falando isso para mim, mas qual que é a diferença, hein, pastor? Por que tem que ficar comprando toalha? De vez em quando tem que comprar, né? A cada 10 anos, a cada 5, pelo amor de Deus, né? Tem que comprar um enxoval, ou refazer o enxoval. Tem coisas dentro da casa que a mulher que está percebendo que está faltando. Então, enfim, ela precisa ter ali uma reserva para ela, para suas particularidades e para a condução da casa. Então, acho que vale a pena, e eu sempre digo isso, não é falta de ensinar, é falta de aprender. Não é falta de falar, é falta de ouvir, porque o pastor Jorge fala, e ele não somente fala, ensina, como ele faz isso. Ele faz isso com a esposa, ele faz isso com as filhas, né? O investimento, abençoando, dando ali uma mesada. Então, enfim, e aí tem muitos homens que dizem assim, mas se eu der o dinheiro para ela, vai faltar. Não, querido, não vai faltar, não. Você pode ter certeza, falo também como mulher. Se tem uma terra fértil, é o coração de uma mulher. Então, um homem que investe na vida da sua esposa, que deixa com ela uma reserva, que dá para ela uma mesada, pode ter certeza que esse homem é próspero. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Isso é uma prática dentro da nossa casa. Nós temos como exemplo o nosso próprio pastor. Então, fica aí a pergunta, a resposta dessa pergunta aqui complicada, né? Pastor Robson, olha aqui que situação inadequada essa aqui. Sempre comprei para o meu marido o perfume do meu ex-namorado. Errado? Devo continuar? Preciso de ajuda. Para quebrar aí, o perfume? pastor. Ajuda para quebrar o perfume? Eu te ajudo agora. Só mandar que eu quebro. Meu Deus, minha irmã, você está louca. Você fugiu da realidade. Você casou com João e está usando o perfume para João que José usava? Não dá, minha querida. Não. Aqui, com todo respeito à senhora, não conheço, mas se a senhora teve a coragem de mandar uma pergunta dessa, então a senhora tem que estar com os ouvidos bem atentos para poder receber uma resposta. Olha, não dá. Vamos voltar para a realidade? O ex-namorado já ficou, não sei quantos anos de casado a senhora tem, mas o ex-namorado já ficou para trás. Aquele cheirinho bom do ex-namorado precisa sair do seu nariz, precisa sair do seu olfato. Agora é o cheirinho do maridão. Então, vai lá e compra um outro perfume para o maridão, um perfume novo, um perfume cheiroso. Tem tantas essências cheirosas. Ela gostaria que ele desse para ela o perfume da ex-namorada? Com certeza não. Com certeza não. E ninguém gostaria, a verdade é essa. Então, a senhora está criando um problema para a senhora mesmo.
Porque não tem cabimento uma coisa dessa, entendeu? Não tem cabimento um negócio desse. Então, a ajuda que eu te dou é quebrar esse perfume. Pode trazer para mim que eu vou ter o prazer de quebrar esse perfume para a senhora, tá bom? Deus te abençoe. Seu famoso saudade do Egito, né? É o cheirinho do Egito, é literalmente. O cheirinho das cebolas. Pastor Bruno, é normal um casal ficar sem intimidade física, né, sem a intimidade sexual durante dias, meses? Como é que eu vou saber se isso é apenas um desinteresse, esfriamento, ou, quem sabe, uma questão psicológica ou clínica? Responde aí, pastor. Bom, na área clínica, eu passaria a bola para um sexólogo, né? Mas, dentro da experiência que nós temos com atendimento de casais, não é bom isso. Não é bom você ficar muito tempo sem a intimidade do casal. Eu entendo, pastora, que cada casal tem uma dinâmica nessa área de intimidade. Não existe um padrão. Eu preciso ter relação sexual com a minha esposa todos os dias. Tem casal que tem essa necessidade. Tem casal que não. Tem casal que, uma vez por mês, está satisfeito. Então, é particularidade de cada casal. Agora, se está tendo esse afastamento, e esse afastamento ele tem gerado essa dúvida, precisa avaliar isso. Precisa conversar. É, mais uma vez, a questão do diálogo. Precisa entender o que está acontecendo dentro do relacionamento. Se é uma questão patológica, clínica, tem algum problema com um dos cônjuges, tem algum problema de ejaculação precoce, outras patologias para vocês poderem entender um pouco, para não aprofundar muito nisso. Tem essa questão? Procura área médica. Agora, é na área psicológica? Faça uma terapia de casal. Faça uma terapia de casal. O afastamento está sendo ocasionado por causa de brigas, de contendas? Procure o casados para sempre. Não é, pastor? Verdade. Deixar a bola para ele, porque fala demais isso, pastor. O casal chegar nessa situação, aula de intimidade. Chama-se pornografia. Um distanciamento de encontros para debaixo do lençol. Pornografia tem sido uma das causas disso. Agora, em questão de gente saber se ficou muito tempo, o casal faz aquilo que quer dar conta. Mas ele está satisfeito com uma vez por mês e ela. Não tem como a gente medir o potencial de cada um. É só os dois. Agora, se caso, igual está reclamando, é porque, com certeza, esse camarada era frequente. E agora parou de ser frequente. Então, tem algo errado. Problema clínico, né? Vai procurar um médico, tem vergonha, vai fazer os afazeres, inventa desculpa, né? Arruma coisa para fazer, televisão para ver, programa para ver, costuma chegar à tarde em casa para sair fora da situação. Tem muito homem com dor de cabeça agora? Tem, bastante. Então, assim, é questão de entrar em acordo. Igual eu, com o início do meu casamento, por exemplo, eu comecei bem na situação, novo, um rapaz bacana, de academia, e chegou setembro, eu também passei a distanciar. E a esposa chegou e falou: você está sumido? Cadê o Zé, né? Como ele diz aqui. E nada. E tinha vezes também que eu procurava, ela nada. Falou assim: vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio. O negócio é ficar chamando para entrar, dar lençol, está por fora. Dá a impressão de estar forçando a barra. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio. E lá em casa, desde o casamento, eu ganhei um abajur, né, de presente de casamento. Famoso abajur do pastor José Luiz. É ele. A pergunta, ele pediu o abajur, não é? Então é o seguinte, eu disse para ela: vamos entrar uma coisa, eu vou parar de procurar. Vou ficar chamando, né? Ficar perguntando se está naquele dia, se não está. Né? Tem que olhar o lixo do banheiro, será que trocou algum equipamento ali? Não é? Então não vou. Ou então você traz isso para mim. Né? Hoje eu estou naquele dia. Isso vai ver chato, né? Vamos fazer um negócio, vamos. Se eu chegar em casa e acender esse abajur, é porque eu quero. É certo? Mas e aí? Se eu acender, se você não quiser, você pode apagar. Mas e aí? Não, vamos entrar nesse acordo? Vamos. Vamos passar no teste? Vamos. Passamos a fazer a prática do abajur. Eu acendia, negócio beleza. Chegou, acendia, ela apagava. Havia dia que tinha confusão. Eu acendia, ela apagava, dava confusão, dava briga. É certo? Mas teve um lance dentro de um casamento ótimo que aconteceu nesses dias. Quando cheguei em casa, lá para as 18 horas, o que estava aceso?
um abajur. A maior felicidade da minha vida. Em saber assim, puxa vida, eu estou na fita. Eu estou podendo. Não é? Estou dando conta do recado, porque uma esposa te procurando antecipadamente, não é? Nem era às 6 horas, rapaz. Não era tempo dos meninos acordados ainda, nem podia, não é? Aí esperamos dar até a hora tarde, a gente ora antes, as coisas todas, pede Deus para abençoar. E aí, acontecia. Resolvia esse problema também. Um outro do abajur é bom, o outro também é a escala, pessoal. 12 por 36. Boa demais, funciona. Você não cansa. Você até prepara melhor. E chega o dia, você está todo animado. Você preparou, passou na farmácia, comprou o remedinho, o azulinho, né, o amarelinho também tem, também, né? A farmacêutica está ali, a doutora. Então, assim, e compra. Não é? E você prepara, isso você precisa de preparação. Isso é questão de inteligência. Né? A gente é feliz com pouca coisa, irmão, com pequenos gestos. Ou abajur, ou a escala 12 por 36. Funciona muito bem e não falha. Dá certinho, ok? Está aí a dica. Hashtag fica a dica. Esse é um assunto que rende. Como é que está o nosso horário aí, pastor Robson? Faltam 15 minutos. Então, nós vamos aproveitar ele aqui bem. E é muito gostoso o bate-papo, é tão gostoso, envolvente, que a hora passa e a gente nem percebe. Pastor José Luiz, eu acho que você aqui, pastora Débora, há tanto tempo nos ajudando aqui no Casados para Sempre, eu acho que você vai ter uma resposta boa para essa aqui. Eu casei sem as bênçãos dos meus pais.